Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar as nossas gravações aqui do nosso primeiro encontro da segunda jornada. Os colegas estão entrando aqui no Meet aos poucos. Gostaria que todos fossem bem acolhidos. O nosso encontro de hoje vai ser voltado para este acolhimento de todos vocês. Nós vamos discutir hoje o método de avaliativo dos nossos formadores. Vai ser disponibilizado também um link aqui para vocês estarem preenchendo, que é um link relacionado ao nosso nivelamento tecnológico. Mas tranquilo, pode. Uhum. Uhum. Pode ficar tranquila. Só estou aqui copiando o nosso link do nosso primeiro formulário. Onde vocês poderão estar preenchendo relacionado ao conhecimento tecnológico das plataformas, seja o Classroom, seja as outras plataformas relacionadas que utilizamos em sala de aula, no dia a dia. Esse formulário ali, nós vamos fazer duas turmas, um com conhecimento intermediário e outra com conhecimento mais avançado nas plataformas. Eu peço para que vocês estejam preenchendo esse link para que nós estejamos fazendo esse levantamento. Nessa semana de nivelamento, nós faremos duas turmas no caso, uma de intermediário e uma de avançado. Vou estar postando também no mural ali do nosso Classroom. Podem falar. Oi, Rosana, seja bem-vinda. A Silvia também, seja bem-vinda, tá sem câmera. Lembrando, pessoal, da importância da nossa câmera ali, ela vai estar nos próximos slides ali. Eu vou estar postando aqui novamente o link para quem chegou na Meet, estar preenchendo. Lembrando que ele também está disponibilizado no nosso mural ali do Classroom. Então, vamos prosseguindo. Então, a nossa agenda de hoje, ela conta com um acolhimento de 10 minutos, uma formação continuada de 15 minutos, vamos dar uma olhadinha ali nos requisitos do Classroom, na frequência, na certificação, 20 minutos. Vamos estar organizando a jornada ali, 15 minutos. As atividades avaliativas também são 15 minutos. E uma conclusão ali com o nosso check-in, com o nosso print de tela, os participantes do encontro. Vamos prosseguir aqui. Então, este ano nós gostaríamos ali de conhecer vocês, né, nessa segunda jornada.
Então, nós temos aqui um formulário para vocês estarem preenchendo com as temáticas. Deixa eu pôr aqui o link também para vocês. O nosso check-in. Sempre quando nós chegamos no nosso grupo de estudos, fazemos o check-in, né? Na saída, fazemos o check-out. Então, aqui nós temos o segundo link, é o link de check-in, sobre o que nós esperamos dessa jornada. Vamos conhecer melhor vocês ali. Esse check-in tem várias informações, então vocês podem estar preenchendo para que possamos conhecer vocês ali mais a fundo, nossos participantes da segunda jornada. Parabéns a vocês que escolheram o nosso tema da EJA, um tema voltado para essa área que é tão importante, que disponibiliza essa atenção para os alunos que trabalham, que não teve a oportunidade no tempo certo. Então, tudo é voltado na EJA. Então, nós temos um público-alvo ali muito específico. Nós temos vários ali, trabalhadores. Oi? A turma de vocês é a turma M. Turma M. Pessoal, tem alguém aqui do grupo que não trabalha com a EJA? Vou estar disponibilizando aqui de novo os links, que teve um pessoal que entrou agora. Os links, um é do formulário nosso de check-in e outro é relacionado ao nivelamento que nós faremos ali. Aí, se vocês puderem estar respondendo esses links. De nivelamento, inclusive, eu coloquei lá no nosso grupo do Classroom. Então, tá lá no nosso mural. Turma M, a hora que forem preencher os links. O pessoal está chegando ali no nosso encontro. Então, nós, pensando no acolhimento, nós tivemos ali esse vídeo, que eu vou também estar abrindo aqui com vocês. E está disponível também no material de vocês lá no nosso recado, no mural de recados. Também no nosso grupo. Deixa eu estar abrindo aqui. Esse vídeo ele é uma animação que fala do trabalho em equipe, né?
relatado ali pelo Paulo Freire, a importância desse trabalho em equipe, a importância desse planejamento, principalmente na EJA, né, que nós temos um público muito diversificado que precisa de um planejamento ali, muitas vezes, que aborde todo esse pessoal que nós temos ali na EJA. Estão escutando bem? Se estiverem saindo som bom ali, vocês dão um joinha. Então, ali, essa animação, ela traz uma reflexão sobre a importância do planejamento também e a importância do trabalho em equipe, ali, o trabalho colaborativo. Então, ele deu uma reflexão ali que os dois se ajudando conseguem ir mais longe, né? E essa é a nossa ideia do Formadores. Esse trabalho colaborativo, essa troca de experiências, troca de ideias, troca de conhecimentos que nós temos no dia a dia na sala de aula. Então, agora vamos refletir um pouquinho e vamos pensar aqui sobre a nossa formação continuada, né? Assim como somos bons professores, para sermos bons professores, temos que ser bons aprendentes, né? Antes de ser um bom ensinante, temos que ser bons aprendentes. Vamos pensar numa palavra-chave ali,
A partir dessa reflexão que fizemos sobre o trabalho colaborativo, e vamos escrever aqui no chat, ó. A Rosana já comentou que é a parceria. O que nós esperamos? Qual que é a expectativa que vocês têm para o nosso grupo de estudos? Parceria, cada um põe uma palavra lá. Experiências, a troca de experiências, né? Qual que é a expectativa que vocês têm para o nosso GE, nosso grupo de estudos? Lembrando que nosso grupo de estudos ele iniciou lá na pandemia com essa ideia de trocar ideias ali, trocar práticas e buscar se inovar aqui nas tecnologias. Então ele veio como uma saída para o nosso problema que tínhamos, utilizávamos muitas vezes poucas tecnologias e de repente caímos de paraquedas nesse mundo de tecnologias. Os conhecimentos também são importantes, como vocês comentaram ali, essa troca, né, de conhecimentos. Então, toda e qualquer troca, seja de conhecimentos, de práticas, de ideias para a sala de aula, ela vem de uma maneira a contribuir para a nossa formação como docentes. Às vezes eu tenho um problema aqui na minha escola que é um cantinho do Paraná. E outra escola lá do outro lado do nosso Paraná tem o mesmo problema e conseguiu resolver com uma prática. E esse compartilhamento de práticas que é o que enriquece o nosso grupo de estudos. Então, a nossa formação continuada, ali nós temos algumas palavras chaves para a nossa formação continuada, que são metodologias ativas. Por que as metodologias ativas elas estão tão comentadas na educação hoje? Por causa que elas trazem o aluno para o processo central. Ali nós temos também uma expectativa que é o compartilhamento de experiências, tanto em sala de aula como o conhecimento empírico. Então, é muito importante esse conhecimento empírico que o professor traz antes ali da sua formação, desse aperfeiçoamento. Nós temos também os recursos digitais que estão presentes nesse formulário que vocês estão respondendo ali. Esses recursos digitais, eles enriquecem nossas aulas. Temos vários, temos as plataformas, temos o Canva, temos alguns quizzes, jogos, que são recursos muito interessantes, trazem essa inovação no ensino. Nós também temos as diferentes linguagens, diferentes habilidades. Então, às vezes, o meu colega lá tem uma habilidade com um tal recurso que muitas vezes eu não tenho. Então, eu posso acabar por enriquecer esse meu conhecimento através dessa troca de conhecimentos ali. Então, o nosso grupo de estudos ele surgiu com a ideia de ampliar esses conhecimentos e aplicar essas novas ferramentas e metodologias para o dia a dia. As diferentes linguagens também ali citaram no chat.
Então, nós podemos praticar ali, aprimorar com o debate, muitas vezes, das nossas aulas ali, de uma ideia interessante, de uma dificuldade que esteja sendo encontrada em sala de aula. Nós buscamos ali aprimorar essa prática docente para voltar para a aprendizagem significativa, que o aluno busque esse conhecimento e se encante. Então, nós temos essa missão na vida deles, né? Buscar esse encantamento. Então, aqui nós temos uma citação também do Alarcão, em 96, que relata que os processos de formação, eles implicam o sujeito num processo pessoal. Então, uma questionação do saber, da experiência, uma atitude, uma compreensão de si mesmo e do real que o circunda, né? Então, nós temos que voltar as nossas ações docentes para a prática reflexiva. Será que está dando certo? Será que poderia melhorar? Em que ponto poderia melhorar? Aonde que eu consigo aliar teoria e prática? Onde que eu consigo reconstruir alguns saberes em sala de aula? Vou postar aqui de novo o formulário. Temos 2 formulários, pessoal, para preenchermos. Lembrando, um é de nivelamento, o outro é nosso check-in, para nos conhecermos melhor aqui nessa jornada. O de nivelamento vocês estão preenchendo. Na semana de nivelamento ali nós teremos 2 oficinas, uma do nível intermediário e outra do nível avançado. Então aqui nós temos as premissas da formação continuada e do GE. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar lendo o manual do cursista. Esse manual do cursista, ele é já enviado para vocês no ato da inscrição. Nesse manual, nós temos todos os dados do curso. Nós temos como que será o método avaliativo, como que será a minha implementação, como seria as rúbricas, como está relacionado também a questão de faltas. São todas coisas que estão explícitas ali no manual do cursista, que é enviado por e-mail de vocês e também está lá na plataforma lá onde nós nos inscrevemos. Então, são necessárias algumas ações para nossa formação aqui no GE. A prática da reflexividade, autonomia, a utilização de tecnologias digitais, das diferentes linguagens, o trabalho colaborativo, que é o que nós vimos ali naquele videozinho. Então, nós buscamos ali voltar para quê? Para formação entre pares, para o trabalho colaborativo e para a troca de experiências, que são os pilares fundamentais do GE, que é o nosso grupo de estudos. Então, quando que nós iremos nos encontrar? Nós iremos nos encontrar sempre às quarta-feiras, no horário de 19h50. Sempre temos um recado lá no Classroom, e também temos no grupo do WhatsApp também com o link, com o material do encontro. A nossa turma é a turma M. Turma M, a nossa. Então, no Classroom eu consigo ver quais informações. Eu consigo ver o link das reuniões semanais, acesso à gravação também. Nossas reuniões, elas ficam gravadas, vão para o YouTube. Esse acesso à gravação já é disponibilizado já no término do encontro, nos momentos seguintes, ali nesse término, já disponibilizamos o link. Temos acesso aos materiais de estudo, o link desse material que está aqui na tela, nós temos lá. Nós temos acesso às atividades avaliativas, então nós temos acesso agora no Formadores da EJA, teremos três públicos aqui. Nós vamos ter
professores, diretores e pedagogos e técnicos de núcleo. Então, cada um desses grupos vai fazer uma atividade diferente. Os professores irão fazer o plano de ação e o relato de implementação. Os diretores e pedagogos farão uma reunião com os professores, que estarão de hora atividade, né? E relatarão um tema a ser abordado nas aulas deles e farão uma observação de aula. Essa vai ser a avaliação deles, uma reunião e uma observação. Os técnicos de núcleo, as avaliações deles serão 2 reuniões. No Classroom também nós temos o fórum de dúvidas, temos os avisos gerais. Aqui nós temos o nosso calendário de como será dividido nesse trimestre. Então, de início nós temos o acolhimento, em seguida nós temos o roteiro das formações, depois o nivelamento tecnológico. Essa jornada, como ela é um pouquinho mais extensa que a outra, nos possibilitou um aprofundamento nesse nivelamento tecnológico. Então, contaremos com 2 nivelamentos tecnológicos ali nessa jornada. Teremos o compartilhamento e também ali o prazo de entrega das atividades avaliativas. Aqui nós temos o calendário nosso, organizadinha de uma maneira com o tema de cada reunião, né? Reunião 1, o nosso acolhimento e como que serão as atividades avaliativas. Reunião 2, as especificidades da EJA. 3 é o nivelamento tecnológico 1. Nesse nivelamento tecnológico, aqui vai cair uma semana de feriado, né? Então, ele ficou já nessa semana, mas na nossa reunião ele não vai interferir, porque a nossa reunião é na quarta, né? Então, não haverá esse prejuízo aqui para nós. Teremos também o perfil do estudante, da EJA, aprendizagem do jovem e adulto, as metodologias ativas, o nivelamento tecnológico 2, a observação de sala de aula, o atendimento educacional especializado na EJA, o que são as boas práticas, compartilhamento de boas práticas, o feedback e o compartilhamento desse trabalho que vocês desenvolveram em sala de aula ali, com os nossos alunos da EJA. Então, é importante saber ali, destacar a importância de estarem logados com o @escola. Então, sempre utilizar o @escola para entrar nas reuniões. Questão ali de presença, 75% de participação nas reuniões. Então, nós destacamos a importância da câmera aberta, de ter realizado as atividades, e a média mínima ali é de 70 pontos. Então, nós temos 2 avaliações, se vocês abrirem o Classroom lá, cada uma dessas avaliações contará com 50 pontos. Então, a média que vocês vão ter que ter é 70 pontos. Lembrando que esse 75% de presença, o próprio Meet contabiliza para o BI o tempo que o cursista fica na reunião. Então, lembrando que também tem que ter a presença em 75% do tempo da reunião. Então, se a nossa reunião inicia às 19h50 e termina às 21h30, o cursista tem que permanecer ali 1h e 25 minutos na nossa reunião, para contabilizar essa presença lá no nosso BI. Então, aqui nós temos como será a nossa avaliação. Então, aqui nós temos 3 públicos, né? Professores, diretores, pedagogos e técnicos. A nossa reunião, a nossa avaliação será trabalhada, vamos ver aqui o professor, pelo plano de aula e pelo relato de implementação. Deixa eu
colocar aqui no Classroom para nós vermos esse plano de aula do professor e o relato de implementação. Então, todo mundo já está lá. Então, aqui vamos para as atividades. Notem que elas já estão separadas, professor, diretor e pedagogo e técnico do núcleo. Então, para o professor, nós temos o plano de aula. Aqui, se vocês clicarem aqui no conferir instruções, vão ver que ele está nessa jornada. Cada um recebeu no seu Drive uma cópia de modelo de plano de aula, de rúbrica e um videozinho para instruir. Então, está muito mais completo. A entrega dele é até o dia 6 de julho, 50 pontos, vale. Aqui temos as instruções, é bem semelhante ao da aula anterior. Lembrando que o nosso plano de aula ele deve ser trabalhado nas turmas de EJA. Se algum professor não possui turma de EJA, está autorizado a docência compartilhada. Então, ele vai poder estar indo numa aula de um outro professor aplicar esse plano de aula. Então, é apenas uma aula no trimestre e temos ali essa aplicação. Se forem surgindo dúvidas, pessoal, pode erguer a mão que nós vamos esclarecer. Então, o plano é individual. Lembrando que se eu não tenho turmas de EJA, eu vou estar fazendo a docência compartilhada, foi uma exceção que eles abriram. Então, eu posso estar me dirigindo a uma instituição que tenha EJA ou CBEJA e posso estar fazendo essa aplicação. Aqui eu tenho as instruções, são esses dois aqui, slides, que eu vou preencher. Elas estão iguais aos do primeiro trimestre, né? O preenchimento é simples. Vamos editando ele ali, preenchendo. Temos os recursos, as estratégias para a gestão da aula. Então, ele tem tudo ali explicadinho aqui embaixo, ó. Se eu não sei, por exemplo, o que é o semestre ou módulo, eu tenho uma explicaçãozinha aqui, que é série o ano que o aluno está estudando, né? Se ele está no primeiro semestre, se ele está no módulo 2, no módulo 3, o docente é o próprio nome de vocês, né? A instituição onde vocês vão aplicar, o componente curricular é a disciplina, né, que vocês estarão aplicando. Os objetivos de aprendizagem são os objetivos voltados para a aula. Eu gostaria que ele aprendesse, por exemplo, 4 operações ali. Eu vou voltar para as 4 operações dos meus objetivos de aprendizagem. Lembrando que a metodologia ativa é um dos recursos mais solicitados ali do plano. Tem que ter uma metodologia ativa para o meu plano de aula. Pode ser jogos, pode ser uma dinâmica, pode ser roda de conversa. Aqui, ó, eu tenho até um material de apoio. Se eu clicar aqui, eu abro um material de apoio com metodologias ativas. Então, eu vou ter várias ideias. Aqui eu tenho a gamificação, storytelling, que é aprendizagem por histórias. Temos um material que auxilia nos seminários e discussões. A sala de aula invertida, a rotação por estações, o planejamento aqui invertido, a pesquisa de campo, os estudos de casos, ensino híbrido, cultura maker, aprendizagem entre pares, aprendizado por problemas. Então, nós temos uma gama aqui de material. Se eu estou em dúvida em relação ao a minha metodologia, eu posso estar abrindo esse material. Eu cliquei ali no link, acho que não foi aqui junto, mas eu vou abrir aqui o link que abriu aqui no Drive para mim. Então, são todos esses
materiais aqui colocados para auxiliar vocês. Todos esses daqui são metodologias ativas. Então, quando vocês clicarem ali no link que tem, vai ter tudo isso aqui de material para auxiliá-los. Às vezes tem uma metodologia que eu utilizo e muitas vezes eu só não sei o nome dela. E eu já utilizo a metodologia ativa nas minhas aulas. Lembrando que esse material ali está disponível no Classroom para vocês. Então, eu cliquei aqui no linkzinho da metodologia ativa, fui para aquele drive onde eu tenho imensas possibilidades e ideias para minha aplicação. Daí no módulo, no próximo slide, eu tenho os recursos que eu utilizei para minha aula, se eu utilizei Educatron, se eu utilizei laboratório, se eu utilizei um material específico, eu vou estar citando nos meus recursos. Os encaminhamentos metodológicos, como que eu fiz minha aula, eu dividi os materiais em grupos e cada grupo efetuou uma atividade, vai depender muito da minha metodologia, para eu estar preenchendo estas colunas. As estratégias avaliativas, se eu avaliei meu aluno pela observação, se eu fiz alguma outra avaliação com ele, os resultados esperados, sempre lembrando que é importante esses resultados esperados estarem voltados para a evasão escolar. Então, nós temos todo esse ramo ali para apanhar. Então, a nossa IEJA tem o problema de infrequência, de evasão escolar. Então, vamos buscar focar nesses problemas que nós temos ali na EJA, que são pontuais da EJA. Aqui nós temos uma descrição de cada tópico, onde eu posso, se eu tiver dúvida do que é uma estratégia para gestão de aula, eu venho aqui e tenho a definição do que é estratégia para gestão da aula. São as metodologias ali que eu apliquei de acordo com o meu público e a organização dessa aula que eu fiz. Então, já é um documento que já vai por si só sendo explicativo ali. A entrega desse plano até o dia 6 de julho. Pessoal, tem alguma dúvida em relação ao plano? Oi, Adonis? Pode falar. Tudo bom, você? Ok. Ah, isso, mais tranquilo, Adonis. Aham, beleza, então. Ah, tranquilo, então. São dois formas. Eu acabei de postar novamente. Você pode ir preenchendo durante a reunião. Tranquilo. Você pode ir preenchendo durante a reunião. Uhum. Postei novamente ali o Forms. Quem não preencheu, vamos preencher.
Sobre o plano, o pessoal tá tranquilo. Então, vamos ver a nossa segunda avaliação dos professores, então. Então, estou aqui na nossa turma, lá no Classroom. Vou lá para as atividades, vi o plano de aula, outro relato da implementação. Lembrando que o plano e o relato são avaliados seguindo as rubricas. Essas rubricas, elas estão disponíveis também para vocês. Podem notar que aqui eu desço, tenho as rubricas, tenho o modelo do relato de implementação e tenho também um vídeo explicando como eu monto esse relato, faço esse relato aqui bem detalhadinho. Então, temos um material bem rico aqui. Então, vamos lá para o modelo. Deixa eu abrir aqui. Quando eu clico no link, ele troca ali a tela. Deixa eu achar aqui de novo, relato de implementação. Então, esse daqui é o relato da implementação. O relato da implementação nada mais é do que o quê? Do que a minha experiência ali vivenciada em sala de aula. São as fotos da minha prática, os relatos dos educandos. Esse daqui é o meu relato. Como que foi minha aula. Então, lembrando que no formadores ali no trimestre inteiro, eu vou me preparar para aplicar uma aula só. Então, dá tempo de vocês pensarem num tema legal. Quem tem medo, às vezes, de trocar de turma, que nós temos esse probleminha aqui na EJA, que o semestre, às vezes, troca de turma, pode estar fazendo essa implementação também antes ali do prazo, da posta, que as datas que nós temos ali são datas máximas. Então, eu tenho até o máximo de entrega até o dia 11 de agosto. Então, se eu estou no módulo 2 e não tenho certeza se vou pegar a aula no segundo semestre da EJA, eu posso estar montando um plano de aula e aplicando ainda neste primeiro semestre. Daí vai ao quesito que de escolha de vocês mesmos. Tem esse relato também, vale 50 pontos, é individual. Aqui nós temos o nome de vocês, a matéria, o nome do professor, a instituição de ensino, o nome, o semestre, os objetivos desse relato, quais são esses objetivos, as estratégias que eu utilizei para alcançar tais objetivos. Eu tenho a minha descrição da implementação. Como que ocorreu minha implementação? Eu fui lá na minha sala de aula, dividi a turma em grupos, expliquei sobre o conteúdo. Primeiro vimos uma aula no Educatron, depois nós fomos para o Mão na Massa. Então, ele é a descrição. Se houve alguma adaptação, faltou tal recurso, eu tive que fazer a adaptação para este recurso ali. Então, vou descrever tudo nessa descrição da minha implementação aqui. Daí eu tenho as evidências, que são fotos, vídeos, tudo que eu tenho que comprova ali essa minha implementação. Vou estar inserindo aqui no slide. Lembrando que nós temos muitos professores de medida socioeducativa, de medidas ali reclusas, então as evidências desse sistema, do socioeducativo, do sistema recluso,
Na foto ela não pode constar o rosto do aluno, nesses dois sistemas, não no normal da EJA. Né? O normal da EJA pode tirar foto normal. Mas nos sistemas reclusos temos essa especificação ali, que daí nós tiramos as fotos dos trabalhos deles, não deixamos de fotografar ali a nossa implementação. Nós tiramos fotos dos trabalhos ou que não apareça o rosto para que possa ser identificado se esse aluno no sistema recluso. Então, nós temos também aqui o feedback da direção ou equipe ali. Ele é opcional, então eu posso estar tirando esse slide aqui se for de escolha minha. Feedback de direção, ele é opcional. Não vai nem aumentar a nota no relato, nem diminuir, é opcional. Temos o relato dos resultados alcançados. Aqui eu vou descrever o que eu consegui alcançar com aquela aula, com aquela metodologia ativa. Eu consegui trazer o aluno para a sala de aula, busquei romper essa evasão escolar, essa infrequência, que são os principais desafios na EJA. E uma reflexão sobre como que essa implementação, como que o Formadores está impactando na minha prática. Qual que é essa realidade de impacto aqui na minha prática? Tem alguma dúvida em relação ao relato de implementação dos professores? Então, nós vamos prosseguindo para o caso dos diretores e pedagogos. Então, voltando aqui para a minha página inicial do Google, já demos uma olhadinha na atividade avaliativa do professor. Então, nós temos agora a atividade avaliativa do diretor e pedagogo. O diretor e o pedagogo também tem duas atividades avaliativas, temos um modelo aqui, lembrando que cada um recebeu no seu Drive um modelinho editável já, então vocês não vão precisar estar fazendo cópias desse documento. Aqui tem as rubricas, que são os quesitos que estão sendo avaliados no documento. Então, como que vocês serão avaliados nesse plano ali no caso ali do diretor e pedagogo, nesse relato dessa reunião. Aqui nós temos um videozinho auxiliando a preencher também. Clicando aqui, nós temos o modelo. Vou abrir aqui o modelo para vocês darem uma olhadinha. Então, a entrega da reunião, do relato de reunião, é até o dia 6 de julho, vale 50 pontos e é individual. Este é para diretores e pedagogos. Então, vocês vão preencher esse relato dessa reunião. Aqui tem também o link das rubricas, que temos também ali no anterior. Vocês vão preencher aqui o nome do cursista, a instituição que trabalha, a função, se é diretor, se é pedagogo, o período da realização da reunião com os professores, realizei no período noturno, a quantidade de professores envolvidos, lembrando que é a hora de atividade deles ali. Eu tinha
3 professores de hora atividade, tinha 2 professores de hora atividade na instituição, realizei com eles. Daí eu tenho aqui o próximo, os recursos. Utilizei o Educatron nessa reunião com os professores para apresentar o tema que eu quis utilizar na reunião. Os objetivos, busquei romper essas barreiras de defasagem ali, de evasão escolar, os encaminhamentos metodológicos, como que eu dei ali sequência na minha reunião, os temas trabalhados, aqui já está preenchido, escolher um tema para trabalhar com os professores, e esses temas, eles devem ser disponibilizados aos professores através do e-mail. Então, nós temos os resultados esperados, o que eu espero conseguir com essa reunião, com esses professores que estavam ali de hora atividade na instituição. E também aqui eu tenho uma parte em que eu coloco registro fotográfico e ata da reunião. É uma ata simples, pessoal. Eu realizei uma reunião no dia 28 de junho, trabalhei o tema metodologias ativas com a professora Maria e a professora Júlia. Eu vou fazer um relato de uma ata simples ali sobre a minha reunião. Aqui eu tenho os temas que eu vou poder estar escolhendo para essa reunião. Então, eu tenho metodologias ativas, o acolhimento, a importância do acolhimento na EJA, as práticas de leitura interdisciplinar, o atendimento educacional especializado na EJA, a comunicação eficiente no ambiente escolar. Tenho também a produção de vídeos como metodologia ativa na EJA, o Leia Paraná e a Redação Paraná na EJA. Tenho estratégias de combate ao abandono e evasão. Tenho a educação financeira na EJA e combate ao abandono e evasão escolar na EJA. Então, eu tenho ali 10 temas que eu posso escolher um para trabalhar com alguns professores que estejam de hora atividade em um determinado dia na minha instituição. Eu gosto de trabalhar as metodologias ativas. Eu vou encaminhar para a Maria e a Júlia estavam de reunião, estavam de hora atividade. Fui lá e fiz uma reunião e registrei essa reunião em ata ali. Eu estive com a Maria e a Júlia, que estavam em hora atividade, passei material sobre metodologias ativas para elas, descrevi a importância das metodologias ativas e pronto, registrei que fiz essa reunião em foto e a ata simples da reunião. Aqui, na sequência dos slides, eu tenho orientações de como preencher os campos acima do relato da reunião, né? São o que é os resultados, como que eu posso pôr esses resultados. Então, os diretores e pedagogos estarão fazendo uma reunião com os professores que estiverem de hora atividade na instituição. Vou fazer dia 28 de junho, lá. Tinha a Maria e a Júlia. Peguei a Maria e a Júlia, passei sobre metodologias ativas para elas. Relatei em ata e fotografei lá a minha reunião. E faço o meu relato. Aqui, o que eu passei para elas, como que eu passei, se eu utilizei do Educatron, se eu utilizei de material impresso para passar essas informações para elas. Então, é uma coisa simples, são coisas que já fazem, já como pedagogos e diretores, já acompanham a hora atividade. Agora, vamos passar para o próximo. Esse é o relato da reunião. A próxima avaliação do diretor ou pedagogo é uma observação em sala de aula desses professores que participaram da reunião. Deixa eu achar aqui.
Então, eu vou estar me dirigindo numa aula, combinei lá com a Maria, vou assistir a aula da Maria. Combinei lá com ela que dia 5 eu vou estar assistindo a aula dela para ver se ela está utilizando das informações que eu passei na reunião para ela. Se ela está utilizando, se eu passei uma reunião de metodologias ativas, eu vou estar vendo lá se a Maria está utilizando das metodologias ativas e fazendo uso dessas informações que eu passei para ela em reunião. Então, voltando lá, vi o meu modelo aqui do relato da reunião. Agora, a segunda atividade avaliativa, eu vou fazer a observação da Maria em sala de aula, fazendo uso das informações que eu repassei para ela. Deixa eu abrir aqui. Então, quando eu abro um link novo ali, tem que abrir um novo link. Então, aqui eu tenho o relato de observação da aula, que já é também uma atividade dos pedagogos e diretores, observar as aulas dos professores em sala. Então, esse relato de observação da aula, ele tem até o dia 11 de agosto para ser entregue. Vale 50 pontos, também atividade realizada individualmente. Aqui nós temos o link da rubrica, o que vai ser avaliado no relato da observação. Que nós temos como preencher nome do cursista, do professor observado. Eu fiz reunião com a Maria e com a Júlia, fui assistir a aula da Maria. Põe aqui, assistir a aula da Maria. Do professor formador, nome da instituição de ensino, da turma que a Maria estava dando aula, a Maria estava lá na EJA módulo 2, então ponho lá. Os objetivos que estavam sendo descritos ali na aula, lembrando ali que esses objetivos devem estar alinhados ao tema proposto. Se eu estava trabalhando ali metodologias ativas, eu vou estar voltando os objetivos para metodologia. Se eu estava trabalhando evasão escolar, eu vou estar voltando esses objetivos para evasão escolar. Aqui nós temos a temática. Qual foi a temática que você utilizou no momento dessa primeira ali avaliação? E o professor, docente, ele aprimorou o que você passou para ele? Se eu, como diretora ou como pedagoga, passei sobre as metodologias ativas, o professor aplicou esse conteúdo, aprimorou em sala de aula esse conteúdo? O próximo, ó, descrição da observação de aula. Como que o professor ali, aqui relatando ainda que, ó, combinada previamente, eu devo avisar meu professor que de ver se eu tenho a possibilidade de estar observando ele no dia 5, por exemplo. Me dá um ok, daí que eu vou fazer essa observação. E se a observação ela já é uma prática recorrente na escola, que já é algo repassado para ser realizado ali pela equipe gestora. Quanto tempo de observação eu fiquei? Quais são os aspectos positivos e possibilidades de melhoria que eu vi na aula? Eu vi que a professora aplicou a metodologia dos jogos, mas eu vi que os alunos demoraram para confeccionar esses jogos, então trazer jogos que estejam prontos já, por exemplo, é uma solicitação, uma possibilidade de melhoria. No caso de metodologias ativas ali, cada um vai escolher um tema, no caso, para estar aplicando. Daí aqui eu tenho o feedback da observação.
que eu vou pôr aqui. Eu vou mandar minha observação para o professor e o professor vai dar o feedback, se ele concordou com os aspectos que eu observei em sala de aula. E daí eu vou digitalizar essa ficha aqui do feedback e colocar no meu relato aqui de observação de aula. E tenho aqui os resultados alcançados. Então, através dessa reunião que eu tive com o professor, eu observei que os alunos obtiveram uma melhora nos conhecimentos específicos relacionados ao que foi trabalhado, ou que houve a redução da evasão escolar, da infrequência. Tudo vai depender, o que eu vou descrever aqui vai depender do meu tema que eu escolhi. Então, tem alguma dúvida relacionada ao relato, à reunião? Lembrando que nós temos também o vídeo e temos as rúbricas ali para ajudar vocês no material. Tranquilo? Então, vamos seguir. Técnicas de núcleo nós temos na sala de aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no material, então, das técnicas. Ó, temos ali. Então, vamos lá. De novo lá para o Classroom. Então, aqui nós temos as atividades. Abrimos ali, apareceu o professor, descemos, apareceu o diretor, descemos mais um pouquinho, tem a do técnico de núcleo, técnicos NRCED. Então, são 2 oficinas. Cada oficina valerá 50 pontos. Então, abrindo ali, nós temos também, ó, o material, o modelinho do relato da oficina, a rubrica, que é o que eu vou estar avaliando nesse relato, e um videozinho também auxiliando na produção e na postagem desse relato. Vamos abrir aqui o relato. Deixa eu estar trocando de aba. Então, a primeira oficina, ela tem a data de entrega até o dia 6 de julho. Então, até o dia 6 de julho, eu vou fazer uma oficina com a equipe gestora dos colégios ali. Realização é individual, aqui nós temos os links das rubricas. E nós vamos preenchendo o cursista, o nome de vocês, o local onde atua, quais são as cidades atendidas ali, o núcleo que vocês atuam, o período de realização da oficina. Eu realizei a oficina ali no período matutino, vespertino ou noturno. A quantidade de pessoas envolvidas na minha oficina. Então participou o diretor, participou o pedagogo, participou o secretário. Foram 3 pessoas, foram 2 pessoas. Foram diretor e vice-diretor e mais pedagogo, foram 3 pessoas. Então vai ser a quantidade de pessoas. Os recursos, se eu utilizei um Educatron, se eu utilizei uma projeção, um material impresso para tratar os temas ali com a equipe gestora. Os objetivos dessa oficina que eu vou fazer, o que eu quero alcançar com eles. Eu quero trabalhar a evasão, a infrequência. Os encaminhamentos metodológicos, como que eu preparei essa oficina, lembrando que temos a descrição de cada item abaixo no slide, ali, ó.
encaminhamentos metodológicos, como será abordado o tema da oficina, o tema trabalhado, os temas eu posso escolher aqui, também tem uma gama aqui de temas, ó, tem a importância do acolhimento na EJA, o atendimento educacional especializado na EJA, a comunicação eficiente no ambiente escolar, as estratégias de combate ao abandono e evasão, as práticas de leitura interdisciplinar e o feedback formativo acerca do plano de ação nas escolas. Então, eu vou escolher ali um desses temas e vou trabalhar com eles. Os resultados esperados, o que eu quero alcançar com esse tema que eu trabalhei. Eu quero alcançar que diminua o índice de evasão, de infrequência. Os registros fotográficos ou o link da gravação. Como assim o link da gravação? Essa oficina ela pode ser realizada via Meet com a equipe gestora. Então, eu posso organizar lá, marcar previamente com a equipe gestora. Eu quero marcar uma Meet, marco lá para o dia 5 de julho, dia 6, dia 4. Aviso eles e eles entram no Meet, eu gravo essa Meet e ponho o link aqui no meu relato. Daí, nós temos aqui os temas trabalhados. Lembrando que a primeira oficina até o dia 6 de julho, a segunda oficina até o dia 11 de agosto. São 2 oficinas, podem ser trabalhadas presencialmente ou podem ser trabalhadas via Meet. Daí é só disponibilizar o link aqui no relato. Alguém tem alguma dúvida? As dúvidas vão surgindo ao longo do processo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mão ali e estar sanando a sua dúvida já. Lembrando que foi trabalhado para buscar atendê-los melhor nessa segunda jornada. Então, cada cursista recebeu um modelo no seu drive. Quem não recebeu é porque estava com o drive cheio, no caso, daí não recebeu o modelinho. Esse modelinho que vocês receberam, ele é um modelinho editável já. Já não tem a necessidade de estar fazendo essa cópia. Então, vocês já vão poder já ir escrevendo nesse modelinho que vocês têm no Drive. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se tiverem dúvidas, podem falar. Tem microfone aberto. Aí. Então, nós temos então as 2 avaliações, cada uma vale 50 pontos, para os 3 grupos de profissionais aqui da educação: professores, diretores, pedagogos e técnicos de núcleo. Lembrando que nós temos as rubricas do que será avaliado em cada documento também, que são as rubricas. O que é uma rubrica? É o que eu vou estar avaliando. Vamos abrir aqui uma para estar sanando essa dúvida. O que é uma rubrica? Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma rubrica do professor, no plano da aula, que eu tenho as rubricas também. As rubricas. Rubrica aberta.
Então, são os quesitos que eu vou estar avaliando, se preencheu ou não, ó. Os objetivos de aprendizagem, eles estão adequados à modalidade e embasados pelos documentos curriculares da rede estadual? Sim, parcialmente ou não. Se sim, ele pontua já 10 pontos. Se parcialmente, ele pontua 5. Se não estão alinhados aos currículos da rede, não pontua. Então, ele é bem simples, as rubricas, elas vieram para atender ali essas questões. A metodologia ativa é adequada à educação de jovens e adultos? Ele tornou o estudante ali um produtor ali nessa interação? Se sim, 10 pontos. Se parcialmente, 5 pontos. Se não, é 0 pontos. Então, ele pontua ou não? O professor utilizou ali, os recursos estavam adequados? Se sim, 5 pontos. Se parcialmente, 3. Então, aqui nós temos valores também alternados para cada requisito do plano. Então, o plano tem uma rubrica, o relato tem outra rubrica. Então, são vários quesitos e cada quesito tem um ponto. Se pontuou, às vezes é 10, e eu tenho pontos menores também, 5. Então, vai diminuindo também essa pontuação. Lembrando que a pontuação ali são 7 pontos, no caso, para serem avaliados 7 pontos para serem avaliados como quesito para passar. Atingiu 7 pontos, passou. Tem o modelinho da rubrica. Se ela atingiu os objetivos de aprendizagem, 10 pontos. Parcialmente, 5. Se a metodologia ativa foi adequada, se sim, 10 pontos. Se parcialmente, 5 pontos. Se os recursos eles estavam adequados, de fácil obtenção, se sim, 5 pontos. Se parcialmente, 3 pontos. Se não, 0 pontos. Então, ficou mais fácil de avaliar e vocês também ficam sabendo como que serão avaliados, né? Nesse plano, nessa relato de implementação. Então, cada um tem o link no material, tem também as rubricas na própria ali, publicação no Classroom. Até agora não surgiram dúvidas, pessoal? Os formulários foram preenchidos, os dois. Lembrando que nós temos 2 formulários, um de nivelamento e outro que é do nosso check-in, da nossa chegada na segunda jornada. Vou estar postando aqui, caso alguém não tenha tido acesso, novamente no chat. Lembrando que o de nivelamento eu postei antes ali da reunião no mural também. Se alguém tiver dúvida, tá ali. Então, são esses 2 links para serem preenchidos. Então, nós conhecemos ali o material avaliativo da primeira avaliação e da segunda avaliação. Como que ele será, as datas, lembrando que as datas, elas devem ser cumpridas. Se a primeira avaliação é até o dia 6, eu tenho que entregar até o dia 6 de julho. É um requisito. A segunda avaliação é no dia 11 de agosto, eu tenho que entregar até o dia 11 de agosto. Aqui nós temos a avaliação da nossa reunião do GE. Pessoal, tem alguém de vocês que não tem turma na EJA?
todo mundo tem, então tá fácil de fazer essa implementação ali. Eu vou estar disponibilizando essa avaliação aqui no chat também. Para que vocês possam estar preenchendo ela ali. Adonis, pode falar? Sim, ele está plano de aula, professores. Cópia, uhum, cópia do modelo. Uhum, uhum. Se você, às vezes, tem o link também, a lupa que você consegue pesquisar no material, ali no Drive. Se você pesquisar por plano de aula ali, que está como cópia de plano de aula. E aí você pode estar. Aham, daí é só fazer a cópia. Quem não tem ali, eu vi no chat que a Tati não tem turmas na EJA, pode estar fazendo, o Alexandre também não tem, pode estar fazendo a docência compartilhada. Como que funciona a docência compartilhada? Então, eu vou lá no colégio da EJA ou no CBEJA e dou uma aula lá, peço um espaço para o professor e dou uma aula do meu planinho ali de ação. Se eu preparei uma aula voltada para as 4 operações, eu vou lá e peço um espacinho para uma aula de aplicação ali do meu plano. Então, no trimestre inteiro, vocês vão aplicar uma aula. Eu acredito que dê certo de aplicar. O arquivo é para ter ido no Drive, para ter ido lá como cópia de modelo de avaliação. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui. Então, vocês estão vendo aqui as atividades, por exemplo, foram atividades de todo, foi atividade para todo mundo. Eu sou professora, eu recebi atividade dos professores, dos diretores e dos técnicos. Como nós não tínhamos uma distinção, quem que era professor, quem que era diretor, quem que era técnico, foi enviado todas as atividades para todo mundo. Só que eu vou fazer, por exemplo, só dos professores. Está lá no meu Drive. Se alguém não chegou, às vezes é questão de espaço, ou às vezes ele vai para algum cantinho ali do Drive, como ele foi mandado já na semana anterior, ele fica mais abaixo ali dos meus documentos. Como nós utilizamos muito o Drive, ele é cheio de documentos ali. Então, como que eu sei que vocês têm? Olha, eu abro aqui o plano de aula, venho em conferir instruções, e venho em trabalho dos estudantes, que vocês estão vendo lá. Podem ver que cada um abriu um. Ó, cada pessoa tem um arquivinho. Ó, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, cada pessoa recebeu um arquivinho desse. Então, tá lá, ó. Mesmo eu não sendo professor, eu recebi o do professor também, ó. Eu só vou entregar o que compete à minha função. Então, aqui eu tenho, cada aluno tem um arquivinho. Então, cada um que está aqui o arquivo recebeu lá no Drive. Se não recebeu, é o problema no espaço também.
caso não encontre no Drive, eu posso estar vindo e fazendo uma cópia também. Eu venho aqui em instruções, clico aqui no material, abro ali o material, no caso, se eu não recebi ali no Drive, não encontrei, eu abro o material. E venho aqui em arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Daí ele vai estar como recente lá no meu Drive. Venho em arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Deixa eu jogar aqui na tela inteira. Então, eu venho em arquivo, fazer uma cópia e toda a apresentação. Mas vocês têm ele lá no Drive, sim, por causa que ele foi disponibilizado ali, como eu mostrei para vocês, uma cópia para cada aluno. Já foi feito. Uhum. Ele foi feito pensando já para evitar esse desgaste de vocês de estarem fazendo cópia, de estar sobrecarregando. Exatamente, às vezes você tem, uhum, tem muita coisa no Drive, então ele vai lá por meio das outras coisas. Mas, uhum, e vocês receberam dos três, como eu comentei. Quem é professor recebeu do diretor e recebeu do pedagogo junto. Então, recebeu dos três também. Isso aí, dia 19 de maio. Ok. Isso, foi dia 19 de maio. Então, pessoal, vou fazer a nossa chamada aqui. Se vocês puderem estar respondendo essa chamada aqui na Meet, quem não puder, levanta a mão. Quem não puder abrir o microfone. Porque às vezes está em sala, está fazendo a troca de aula ali, levanta a mão. Adonis, Adriane, Adriane, ok, não tem áudio, daí levanta a mão. A Alexandre já comentou. Uhum, ok. Andréia, Andréia não está presente hoje. Cacilda, Camila, Carlos, Carmen, Cláudio, Cláudio também não está. Eliane, Eva, Eva não está. Gessilda, não. Jandir, Joyce, ok. Carla, ok. Maísa,
Maísa não está. Rosana, Tatiele, Vanderleia, ok. Então, pessoal, vamos abrir também para o nosso print da nossa reunião. Vou preparar aqui a apresentação. Quem puder estar abrindo a câmera para nós fazermos o print da tela, para registrarmos nosso encontro de hoje. Tranquilo, Rosana. Pode ficar tranquilinha. Hoje deu um probleminha ali na câmera, mas está tranquilo. Então, vou tirar o print no 3, então. 1, 2, 3. Ó, ok, obrigado. Deu certo aqui de tirar o print. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao. Oi? Jornada 2. A turma é M. Não tem nada. Turma M, Jornada 2. Esse é o nosso check-in para nós nos conhecermos, sabermos quais expectativas vocês estão chegando. Temos também o nivelamento, o link do formulário de nivelamento. Na semana do nivelamento, estará sendo feito 2 reuniões. Uma de nivelamento intermediário e outra de nivelamento mais avançado. Então, nós vamos estar disponibilizando o link das 2 reuniões para vocês. Então, vocês podem estar acessando nestas 2 reuniões ali. Então, se eu tenho conhecimento pouco ainda, eu coloco lá que tenho pouco conhecimento relacionado às plataformas, e nós vamos estar fazendo esse levantamento através do formulário para estarmos podendo atender melhor vocês, para que às vezes a gente está lá na frente e o cursista tem um nivelamento ali tecnológico e está ainda no básico. Então vamos separar. Ah, mas eu não consigo participar naquele horário. Vai ser disponibilizado daí o link da gravação daquilo quanto ao nível que você está. Daí você participa no horário que se pode ali. Pessoal, questões de também nivelamento de turma, nós temos um link para nivelamento, por exemplo, que horário eu não consigo participar. Então, o que eu faço? Eu posso estar solicitando esse link via WhatsApp ali no nosso grupo, mando uma mensagem lá no privado, esse horário está apertado. Eu posso fazer uma mudança no trimestre. Eu posso mudar uma vez de turma, mas não de tema. Então, de tema eu não consigo mudar no trimestre. Se a reunião das 7 tá 7h50 está apurada para mim, eu vou ver outro horário, mas de tema eu não mudo, eu só mudo de horário. E questão a implementação ela deve ser realizada nas turmas da EJA. Se eu não tenho, eu vou fazer a docência compartilhada. Eu vou estar indo, realizando uma aula lá no colégio da EJA com um professor que ceda o espaço para mim. Ficou alguma dúvida em relação ao que foi apresentado? Tá tudo tranquilo? Vocês estão muito quietinhos. Se tiver tudo tranquilo, dá um belezinha ali para nós, pessoal. Ó, Adonis, está tudo tranquilo? Os links por exemplo, eu vou preencher o formulário de nivelamento. Eu tenho pouco conhecimento. Então, eu preencho lá como pouco conhecimento
Então, eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Para quem preencheu com pouco conhecimento, eu disponibilizo até no particular os links ali. Vocês podem estar participando desta reunião, ou caso eu não consigo porque eu estou inscrita na reunião que caiu, por exemplo, um nivelamento ali avançado, e eu não consigo participar do outro horário, eu posso assistir via Meet, ok? Eu disponibilizo o link da gravação também. Uhum. Então, eu agradeço a participação de todos. Quem tiver dúvida pode perguntar. Quem não tiver, pode descansar. Eu descansar, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cacilda. Boa noite, Eliane.